Fala jovem, tudo bem? Estamos aqui para recapitular com você minha humilde contribuição da impressão que eu tive quando eu estudei a lição desta semana, o contexto bíblico desta semana, a lição dos jovens, o 8º tema, que falou sobre diferenças conjugais. Isso mesmo. A lição teve como verso principal Gênesis capítulo 1, do verso 26 ao verso 28. E nesses versos, basicamente, nós vamos encontrar a verdade de que Deus criou o homem e a mulher, sua imagem e semelhança, para refletir a imagem e semelhança de Deus. Ele os abençoou para que eles fossem fecundos e se multiplicassem na terra. E desse verso, desde a criação do ser humano, nós percebemos que existe o homem que tem características masculinas e outra, a mulher, que tem características femininas. A lição vai tratar sobre isso como masculinidade e feminilidade, porque isso é bíblico. Agora, uma coisa que é importante nós entendermos é que a Bíblia, apesar de não ser um livro de história, assim como nós temos vários livros de história, mas a Bíblia menciona história. Existem fatos históricos, porque a Bíblia conta a história da humanidade pincelada em vários pontos. Começando em um mundo que não existiu pecado, isso nós vemos claramente ali no relato de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Tem toda a história da humanidade após a entrada do pecado e as consequências que o pecado trouxe. E lá no final da Bíblia, nos 2 últimos capítulos da Bíblia, livro do Apocalipse, menciona novamente a humanidade sem pecado, restaurada, aonde algumas práticas não aconteceriam mais, porque o ser humano foi renovado. O ser humano foi criado perfeito, caiu em tentação, pecou, sofreu as consequências ao longo da história da humanidade, mas lá na frente, Deus vai fazer com que tudo seja feito novo novamente. E o ser humano vai herdar a vida eterna, voltando ao estado original de criação. A lição vai mencionar a questão do sexo biológico, aonde na verdade a própria biologia confirma o que a Bíblia menciona, que o homem foi criado masculino ou do sexo masculino, biologicamente falando, e a mulher foi também criada feminina ou do sexo feminino, biologicamente falando também. E estamos falando aqui na verdade de gênero masculino e gênero feminino. Nós vemos isso também em várias outras partes da criação de Deus aqui na Terra, inclusive nos animais. A lição menciona um texto clássico referente à feminilidade da mulher em Provérbios capítulo 31, onde ali o sábio Salomão menciona sobre a mulher virtuosa e coloca várias características dessa mulher. Em Provérbios 31, verso 10, tem uma pergunta que diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? E após essa pergunta são colocadas várias características dessa mulher. Dentre elas, beleza, diligência, sabedoria, iniciativa, percepção, coragem, empreendedorismo, aquela que sabe cuidar da casa, dos filhos, do esposo. Isso, a mulher é também conhecida como a rainha do lar. E a lição pede para ler também versos que falam sobre a masculinidade do homem. Um verso citado durante a semana na lição sobre a masculinidade do homem, o verso clássico é Efésios capítulo 5, verso 28, aonde menciona que o homem é aquele que ama, é aquele que cuida, que mantém e que dá a vida pela sua mulher, pela sua esposa, dando ao homem um caráter mantenedor e protetor à sua amada. Uma coisa que nós não poderíamos deixar de mencionar também é que o contexto bíblico, na verdade a própria Bíblia, menciona que quando existe uma prática, existe um relacionamento sexual que não é entre um homem e uma mulher, há uma proibição de Deus, porque na verdade há consequências, tanto para aquela união, como para a própria posteridade e a própria sociedade.
Por isso que a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, a Bíblia menciona como abominação a Deus. Um texto clássico que fala sobre isso é Levíticos capítulo 18, verso 22. E existem vários outros textos também, inclusive do Novo Testamento, que batem na mesma tecla. Um texto clássico do Novo Testamento que fala sobre isso é 1 Coríntios capítulo 6, verso 9, onde menciona que pessoas que mantêm práticas contrárias à vontade de Deus não herdarão o reino de Deus. Ora, vale a pena lembrar, é bom que fique claro, que o nosso objetivo aqui é estudar a palavra de Deus sobre esse tema. É importante lembrar que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, cerca de 1500 anos antes de Cristo, através de Moisés, inspirado por Deus, e levou ali até cerca do ano 100 depois de Cristo, pelo apóstolo João, ou seja, dentro do primeiro século depois de Cristo, da era cristã. E nesse período, o pensamento era um pensamento judaico-cristão, ou seja, não era o mesmo pensamento que nós temos hoje. Então, é óbvio que a Bíblia não apoiaria e não apoia determinadas práticas e filosofias de vida que existem hoje na nossa sociedade. A pessoa pode até querer viver dessa forma. Tudo bem, nós vamos amá-la, vamos respeitar, mas isso não quer dizer que essa prática é apoiada pela Bíblia e seja da vontade de Deus. Você está me entendendo? Amamos, apoiamos, estamos aqui para ajudar aqueles que necessitarem de ajuda, de auxílio, mas dizer que é bíblico não tem como. É outra sociedade, é outra mentalidade. Para nós finalizarmos, eu gostaria de ler um parágrafo rapidinho que o contexto bíblico pede para nós lermos, que está no livro Conselho aos Pais, Professores e Estudantes, na página 131. Deixa eu pegar aqui. Esse livro aí, tá vendo? Página 131 diz assim: eu aconselho para pais aos seus filhos: dai a vossos filhos cultura intelectual e ensino moral, fortificai-lhes a mente juvenil com princípios firmes e puros, enquanto tendes oportunidade, ponde o fundamento de uma varonilidade e feminilidade nobres. Vosso trabalho será 1000 vezes recompensado. É isso aí, meu jovem, é isso aí, minha jovem. Obrigado pela atenção. Compartilhe esse vídeo e que Deus abençoe. Até a próxima semana. Fica na paz. Tchau.